Olá, irmãos, tudo em paz? Como é que vocês estão? Como é que estão indo aí a quarentena? Espero que bem. Meus queridos, nós vamos nesse momento para a nossa mensagem de agora à noite. E nós vamos, na verdade, continuar tratando o que nós iniciamos pela manhã. Nós falamos sobre qual deve ser a atitude nossa como cristãos em períodos como esse que nós estamos vivendo, de crise, de calamidade, e nós vimos que uma atitude que nós devemos ter é a de orar pelas nossas autoridades, por aqueles que estão nos governando, por aqueles que estão acima de nós. Nós aprendemos no Salmo 20, uma oração em favor do rei, como é registrada ali no livro dos Salmos, como nós vimos. E agora à noite nós vamos trabalhar uma outra atitude que nós devemos ter. Diante de situações de calamidade, quando somos assim surpreendidos muitas vezes, como nós fomos, nós devemos agir com sabedoria. Não devemos, como já falamos várias vezes, entrar no desespero, na histeria, nem também no outro extremo, sermos levianos, descuidados, mas devemos agir sabiamente, o que Salomão nos ensina aqui no livro de Eclesiastes, que é o texto da nossa meditação. Eclesiastes capítulo 9, dos versículos 11 ao 18. E eu vou fazer a leitura e você acompanha em sua casa. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ilumine. Deus amado, Senhor bendito, ó Deus, a Tua palavra foi lida mais uma vez, por isso te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender o sentido dessa passagem. Pedimos também que sejamos transformados, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, eu também peço por mim, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que apesar dos meus pecados e das minhas limitações, eu possa ser instrumento do Senhor nesse momento. É no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Pois bem, meus irmãos, nessas horas de aflição e de tribulação, como estamos passando com essa pandemia do coronavírus, muitos caem no desespero. É muito comum as pessoas terem essa atitude quando passam por dificuldades, não somente como essa que estamos passando, mas muitas vezes em nossas vidas nós recebemos notícias que nos abalam, que tiram o nosso chão, e nós não sabemos lidar com elas muitas vezes. E caímos no desespero, começamos a tomar atitudes sem pensar, a falar coisas sem pensar,
né? E isso, na verdade, acaba nos levando para uma situação ainda pior do que a que já estamos. Uma outra atitude que muitas vezes também a gente toma nessas horas é o desânimo, né? A gente começa a ficar desanimado. E é natural, principalmente nesse momento, onde muitas pessoas estão afastadas daquelas pessoas que amam, né? Temos que muitas vezes ficar longe dos nossos netos, dos filhos, né? Os que já são aí avós, os que são pais, né? Estamos longe uns dos outros, né? Como está sendo ruim, irmãos, eu confesso. No domingo, estar separado de vocês. Deus de fato nos criou para andarmos juntos, né, e cultuarmos a Ele em comunidade, né, como seu povo santo, e realmente tem sido difícil ter que estar longe, separado de vocês, né, mas sabemos que as circunstâncias assim nos pedem essa atitude, mas é desanimador muitas vezes, então a gente não pode cair nesse desânimo, né? E também a histeria. É muito comum também as pessoas caírem na histeria, como temos visto aí pessoas postando vídeos de pessoas morrendo nos hospitais, de pessoas em situações difíceis. É claro que é a realidade, mas no entanto a gente não pode criar um terrorismo, né, em cima dos fatos. A situação é difícil, a situação é grave, no entanto, nós não podemos piorar ainda mais, né? Quando nós caímos na histeria, a situação acaba por piorar, né? E não ajuda em nada ficar histéricos, né? Isso não nos ajuda. E então, qual deve ser a nossa atitude diante dessas situações? Então, já vimos uma atitude pela manhã, que é de orar, suplicar a Deus, né, pelos nossos líderes, por aqueles que nos governam, e suplicar principalmente ao nosso governante maior, que é o Senhor Jesus Cristo, o grande rei, né, do universo, que governa e controla todas as coisas, né? E mais uma outra atitude que nós vamos aprender aqui nessa noite é que nós devemos buscar agir com sabedoria. É o que Salomão nos ensina aqui. E a primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente possa agir com sabedoria, né, e amadurecer espiritualmente, é entender que a vida ela pode nos surpreender de muitas formas, né? Ou como diria o ditado popular, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Vamos olhar aí os versículos 11 e 12. Olha o que Salomão nos diz. Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ora, ele começa trazendo uma quebra de expectativa aqui para nós. Porque o natural é que o mais rápido vença, né? Como ele diz aqui, é do ligeiro, não é dos ligeiros o prêmio. O natural é que aquele que corre mais rápido alcance a vitória, ou seja, certa a vitória. Mas ele diz aqui que nem sempre é assim, que não é sempre que a vitória vai ser dos ligeiros. Como ele diz também, nem dos valentes a vitória. Nem sempre o mais forte vence a batalha. Nem sempre o que tem maior porte é que vence a batalha numa luta, né? Então, ele continua, nem tampouco dos sábios o pão. Ou seja, nem todo mundo que é sábio significa que ele vai ser rico ou que ele vai ter o seu sustento diário. Não é porque uma pessoa sabe gerir bem seus recursos ou porque ela tem sabedoria que significa que nunca vai faltar nada para ela. Ele ainda diz, nem ainda dos prudentes a riqueza, ou seja, não é só você economizar dinheiro, né? Você ser prudente, você ser alguém seguro nas suas finanças, isso não lhe garante a riqueza, né? Nem dos inteligentes o favor, ou seja, não é porque você é inteligente que as pessoas vão ser favoráveis a você ou vão sempre lhe dar ouvidos
porque você é o mais inteligente, né? Aí o que ele diz, porém tudo depende do tempo e do acaso. Ora, é claro que Salomão não tinha como colocar aqui todas as possibilidades em que nem sempre o favorito é o que ganha, né? Ou que a expectativa seja atendida. Ele aqui coloca alguns exemplos para nos mostrar o seguinte, que a vida pode nos surpreender, que a vida debaixo do sol, ela pode nos surpreender. É interessante lembrar desse conceito aqui em Eclesiastes, é o conceito de estar debaixo do sol, porque o que Salomão está apresentando para nós aqui é na ótica humana, na perspectiva humana, né? Dentro daquilo que é o ordeiro, o natural. Lembrando que o livro de Eclesiastes, né, é um livro de sabedoria, e os livros de sabedoria, alguns estudiosos chamam de livros da ordem, né? O que isso significa? É que esses livros eles vão tratar com aquilo que é o comum, o natural, a ordem das coisas, né? Por exemplo, quando o livro de Provérbios nos diz que você deve ensinar a criança o caminho em que ela deve andar e quando for adulto não se desviará dele, não é uma promessa aquele texto. Muitos de nós interpretamos como sendo uma promessa, mas na verdade não é uma promessa. O que ele está trazendo ali é o natural. Se você ensina a criança o caminho que ela deve andar, o natural é que quando ela crescer não se desvie desse caminho, né? Então é essa perspectiva que é trazida aqui no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, são os livros de sabedoria. Então isso não significa que não possa acontecer diferente, né? Mas o natural. Então Salomão está justamente aplicando esse conceito aqui, né? A ideia de que o natural é que o ligeiro vença, de que o mais sábio, né, tenha o pão, que o inteligente tenha o favor das pessoas, mas ele aplica o conceito dizendo o seguinte, nem sempre é assim, nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma, né? Então é muito importante termos esse conceito aqui em nossas mentes. Então, e ele diz que todas essas coisas dependem do tempo e do acaso. Um outro ponto importante aqui é que Salomão não está defendendo aqui a ideia de que existe acaso de fato, né? De que não exista um ser superior controlando a história. Salomão não está defendendo aqui um ateísmo, né? De que não exista um Deus que não controle a história, ou um deísmo, né? A ideia de que Deus criou o mundo, criou as coisas, mas de que deixa a humanidade se virar, né? Aqui é grosso modo falando, né? Deus, é como se Deus não intervisse na história, né? E que as coisas acontecessem como muitas vezes é dito por aí, né? O destino está conspirando, o universo está conspirando a nosso favor ou contra nós. A ideia de Salomão não é essa aqui. A ideia de Salomão é mostrar que tudo depende da ocasião e de como as coisas acontecem debaixo da providência de Deus, né? Então aqui ele está olhando da perspectiva humana. Por que ele chama de acaso? Porque para nós humanos nós não sabemos o dia de amanhã, né? Por isso para nós seria, entre aspas, né, um acaso. Mas a ideia de Salomão aqui não é acaso no sentido literal, mas é a ideia da perspectiva humana. Pelo fato de nós não sabermos o que vai acontecer no dia de amanhã, é que somos surpreendidos. E ele usa então aqui a expressão acaso. Mas nós vamos ver que Salomão tem a ideia de que é de uma perspectiva humana e que é pelo fato de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã. Porque olha o que ele diz no verso 12, pois o homem não sabe a sua hora. Percebe? Ele está então utilizando aqui de uma perspectiva humana, debaixo do sol. Então, debaixo do sol a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto ou a 10 minutos, né? Não temos esse poder, somente Deus tem esse poder. Então, por isso que para nós é como se fosse acaso, mas na verdade sabemos que não é. Então ele diz, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço,
assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, ele nos compara, né, com o peixe e com o passarinho. Ele usa essas duas figuras para exemplificar a ideia que ele está querendo passar, de que nós não sabemos o dia de amanhã, por isso nós podemos ser surpreendidos. Então o peixe, quando está lá no mar, ele não tem noção de que em breve uma rede irá apanhá-lo. Assim também como um passarinho que está voando livremente na natureza, não tem ideia de que aquele alpiste ou aquela fruta que está ali é uma armadilha e ele vai ficar ali preso, né, e perderá sua liberdade. Então, ele usa esses dois exemplos para nos mostrar o seguinte: assim como esses animais estão ignorantes quanto o que vai acontecer em breve com eles, assim também somos nós, porque nós também somos surpreendidos por calamidades, né? E ele diz, quando cai de repente sobre eles ou sobre nós. Então, irmãos, Salomão deixa claro aqui uma coisa para nós: a vida é uma caixa de surpresas. Nós não temos como decifrar ou saber o dia de amanhã. É claro que a sabedoria que Deus nos dá, e até às vezes a sabedoria comum, a sabedoria popular, pode nos dar uma noção do que esperar, né? Porque é possível nós planejarmos e criarmos certas expectativas, mas no fim das contas, só quem sabe o que vai acontecer amanhã é Deus. Nós não temos como saber. Assim como nós também fomos surpreendidos por esse vírus, né? Por essa pandemia mundial, né? Então, por mais que o homem planejasse, né, e tomasse todas as medidas preventivas, né, eles não tinham como saber se iria acontecer ou não. Não é sempre possível prever isso. É claro que eu não estou aqui querendo tirar a responsabilidade das autoridades, né, daqueles que tinham conhecimento sobre o vírus e não divulgou ou não falou. A ideia não é essa aqui. A ideia é que a gente entenda que, ainda que tivéssemos tomado todas as medidas possíveis, o mundo, né, é controlado por Deus. E Deus é quem sabe o dia de amanhã. E Deus é quem sabe o porquê das coisas. Então, por isso que nós, como cristãos, não podemos nos desesperar. Porque está tudo no controle de Deus. Deus está dominando a história, irmãos, desde sempre. E Ele não somente observa, mas Ele intervém na história. Então, isso é muito importante para nós cristãos nesse momento. E é hora de nós aproveitarmos essa ideia e esse conceito que aprendemos aqui e nos acalmarmos e entender que está tudo no controle de Deus. Ainda que possa ser um momento ruim e difícil para nós, está tudo no controle de Deus. E eu queria trazer aqui alguns exemplos, né, de como essas coisas acontecem. Primeiro, eu queria trazer um exemplo popular nosso, né? Por exemplo, você já ouviu falar daquela banda Mamonas Assassinas, né, em que aquela banda estourou no Brasil todo, fez sucesso, né, as pessoas gostaram, conheceram, foi aquela euforia, foi aquela histeria, né, os jovens, né, totalmente ali enfeitiçados, né, pelos Mamonas Assassinas. Todos nós gostávamos, o país inteiro, né, gostava, fazia sucesso em todo o país. E pouco tempo depois ficamos sabendo daquela notícia em que um avião cai e que todos morrem, né? Então ninguém esperava por aquilo. Assim também, né, por exemplo, aqueles que são um pouco mais velhos, né, e tem aí vão lembrar a época em que o presidente Fernando Collor assumiu, também uma esperança para o país, um presidente jovem, né? O país inteiro estava, né, com expectativas, né, nesse presidente. Ele então, quando assume, acontece o congelamento, né, das contas bancárias, as contas poupança, e de uma hora para outra o país se vê numa situação crítica, né? Então esses são apenas dois exemplos de tantos outros que poderíamos citar aqui,
de que a vida pode nos surpreender e de que as coisas nem sempre acontecem como esperamos ou como planejamos. Mas também temos um exemplo bíblico, né? Eu queria trazer aqui um exemplo que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2, do verso 18 em diante, que vai contar a história de Abner, né, e Asael. Diz assim o texto: Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Asael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Asael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de detrás de mim. Por que hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria o rosto, como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, paravam. Observe, irmãos, que exemplo. Estava Asael e Abner, e Asael começa a perseguir Abner, e o texto faz questão de dizer que Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. A ideia aqui é para dizer que Asael era rápido, ele era veloz, e certamente ele, confiando na sua velocidade, resolveu perseguir a Abner. E mesmo Abner tentando fazê-lo desistir, dizendo a ele que desviasse para a direita ou para a esquerda, Asael ainda assim continuou a persegui-lo. É bem provável que ele estivesse confiando na sua velocidade e jamais imaginasse que fosse perder na corrida para Abner, pois ele era ligeiro de pés, ele era veloz. Mas o que nós vimos aqui é que, apesar dele ser rápido, Abner o vence, né? Abner encrava uma lança em Asael. E nós vemos aqui, irmãos, que nem sempre dos ligeiros é a vitória. Talvez Asael, confiante em sua velocidade, na sua rapidez, achou que fosse alcançar Abner e talvez matá-lo, mas o que nós vemos aqui é o contrário. É Abner quem tira a vida de Asael. E o texto também faz questão de dizer que todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, paravam. Ao que parece, as pessoas ficaram surpreendidas. Quando viram Asael morto, provavelmente se perguntaram como pôde Asael, o mais ligeiro, ter perdido e ter morrido, né? Então, isso serve para nos mostrar, irmãos, que nem sempre os mais rápidos vencem. E um outro exemplo bíblico ainda, um exemplo muito famoso, que é Davi e Golias, né? Então, quem imaginaria que Davi, um homem de baixa estatura, né, pastor de ovelhas, venceria um homem enorme, de 3 metros de altura, como diz a Bíblia, e forte, né, um grande guerreiro. Ele é vencido ali por Davi. Então, a Bíblia e a história nos contam que nem sempre os mais velozes vencem, nem sempre os mais fortes ganham, né? Mas tudo depende da providência divina, de como Deus planejou e arquitetou as coisas, porque tudo o que acontece, acontece debaixo do controle soberano de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Para que a gente aprenda a agir com sabedoria em momentos de calamidade, a primeira coisa que nós devemos entender é isso, que nós não temos controle sobre as coisas. Quem controla tudo é Deus. Que nós devemos estar sim preparados, devemos estar sim buscando tomar as medidas necessárias para todas as coisas, mas entendendo sempre que quem controla a história é Deus. E então, em seguida, Salomão vai trazer um exemplo de sabedoria. Ele vai mostrar como a sabedoria pode ser útil em momentos de calamidade. E a partir do verso 13 ele conta então uma história aqui. Ele diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol.
que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, em que haviam poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, observe que Salomão agora traz um exemplo de sabedoria, né? Ele mostra para nós aqui que, apesar de nós não termos conhecimento do futuro e de nós não sabermos o que vai acontecer e sermos surpreendidos muitas vezes, é nessas horas que devemos utilizar a sabedoria que o Senhor nos dá, que Deus nos concede. E ele então conta esse exemplo. Alguns vão entender que essa história foi criada por Salomão apenas para ilustrar a ideia que ele queria passar. E outros entendem que, na verdade, ele viu mesmo uma história como essa e está os utilizando-a também como ilustração. Eu fico mais tendencioso à segunda posição, né, de que ele de fato viu, e ele usa essa expressão: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Eu creio que Salomão, na sua vasta experiência, tenha visto de fato, né, muitos exemplos de muitas coisas, inclusive esse exemplo de sabedoria. E ele conta então a história de uma cidade pequena, que tinha poucos homens, né, e que essa cidade é sitiada por um grande rei. Sitiar aqui, irmãos, é cercar, né? Era muito comum essa prática entre os exércitos, né, de cercar a cidade, né? Isso era chamado de sítio, né, ou sitiar uma cidade, em que o exército cercava os muros da cidade e se cortava os suprimentos de água, de comida, até que aqueles que estavam lá dentro não suportassem mais, se rendessem, né, e o exército então vencesse. Era um modo de se ganhar a batalha de forma mais simples, sem ter derramamento de sangue, o que era mais vantajoso para os dois, porque o exército que estava ali cercando a cidade não perdia homens, né, e também aqueles que estavam dentro da cidade também não tinham tantas mortes, não tinham tantas baixas e não tinham tanta crueldade, né, acontecendo lá dentro da cidade, né? Então, era muito comum essa prática, e não somente isso, o texto nos diz que eles construíram também baluartes, né? Baluartes são colunas, né? São colunas de sustentação, mas a ideia aqui era aquelas colunas que eram construídas, você já deve ter visto em filmes de guerra, né? Filmes antigos, como por exemplo O Senhor dos Anéis, né? Você vai ver que muitas vezes o exército constrói uma espécie de torre e os soldados sobem na torre para pular o muro e invadir a cidade. E é isso que está sendo retratado aqui. Então, um grande rei cercou uma cidade, né, construiu torres para invadir a cidade, uma cidade pequena, com poucos homens, e diante desse quadro, era para você olhar e dizer, é morte certa. Qualquer um, no olhar humano, diria, essa cidade já foi conquistada, ela já perdeu essa batalha. No entanto, Salomão nos diz que um homem, né, um homem pobre, porém sábio, ele ajuda a livrar essa cidade desse cerco. Aqui não nos é dito como foi que ele fez ou que métodos foram utilizados, mas o que fica claro para nós é que o uso da sabedoria por aquele homem ajudou aquela cidade a não receber a morte que era certa. Diante dos olhos humanos, diante do comum, aquela cidade já tinha perdido aquela batalha. No entanto, aquele homem, mesmo sendo um homem pobre, né, o que provavelmente aquele cara não tinha nenhum prestígio na cidade, não gozava de nenhum privilégio, era um homem pobre.
mas a sua sabedoria ajudou a livrar aquela cidade da morte que era certa. E uma outra coisa é dita aqui também, que depois que esse homem ajudou aquela cidade, o texto nos diz que ninguém mais se lembrou dele, de que ele foi esquecido, que ele foi desprezado, né? Como ele diz aí, né, no verso 15: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre, ou seja, ele ficou esquecido, mesmo tendo sido o salvador daquela cidade, foi logo esquecido. Isso mostra também para nós uma aplicação aqui, né, de imediato, que muitas vezes as pessoas não vão lembrar dos nossos atos de sabedoria ou de quando ajudamos elas, né? Às vezes a gente ajuda uma pessoa e as pessoas simplesmente esquecem de nós, né? Isso é importante a gente lembrar que isso vai acontecer na vida, né? Isso serve para nosso amadurecimento também. Mas voltando aqui, Salomão, diante disso, ele poderia simplesmente dizer: rapaz, então não adianta ser sábio, não vale a pena ser sábio. Se eu vou ser sábio e ninguém vai se lembrar de mim, se pelos meus atos de sabedoria ninguém vai se importar depois, né? Salomão simplesmente podia dizer: então não vale a pena ser sábio, não gaste tempo adquirindo sabedoria, porque ninguém vai lembrar de você no final das contas. Mas é ao contrário. No verso 16 ele afirma o contrário. Ele diz: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Então Salomão, ele afirma que a sabedoria ainda assim é superior, ainda que as pessoas não se importem, ainda que muitas vezes ninguém ouça o sábio, porque é muito comum também, irmãos, que às vezes alguém sábio fala, alerta, orienta e as pessoas não dão ouvidos, né? Muito tem sido dito sobre a questão do coronavírus, de que alguém tentou alertar, né? De que algumas pessoas tentaram mostrar e alertar sobre o problema, sobre a pandemia, mas não foi alertado, não foi mostrado e chegou-se no estado em que se chegou. Sabemos que, independente disso, aconteceria de qualquer forma, porque Deus assim decretou, certo? Mas isso não anula a nossa responsabilidade como seres humanos. E então Salomão deixa claro aqui que é muito comum que muitas vezes pessoas sábias tentem nos alertar, tentem nos orientar, mas nós simplesmente não damos ouvidos. Ou porque não gostamos da pessoa, ou porque não achamos que ela mereça o nosso crédito, como era o caso aqui desse homem, um homem pobre, né, e foi desprezado. E Salomão deixa claro que muitas vezes a palavra do sábio é desprezada, mas ele ainda assim afirma que a sabedoria é mais valiosa. Aí ele diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E Salomão vai apontar mais uma vez a vantagem da sabedoria, né? E ele mostra que é melhor nós ouvirmos, né, as palavras dos sábios em silêncio, ou seja, nós nos calarmos diante, né, da palavra que vem com sabedoria, que a melhor coisa que nós temos a fazer é ouvir e nos calar e fazer aquilo que o sábio ou os sábios nos orientam, do que aqueles que tentam governar aos gritos entre os tolos. Isso aqui nos dá uma grande lição, irmãos, que muitos de nós queremos ganhar no grito, né? Muitos de nós não temos sabedoria e queremos ganhar no grito as coisas. E isso serve para a nossa família, para nosso trabalho, nossa igreja, nossos relacionamentos. Muitos de nós queremos ganhar no grito as coisas. Queremos que as coisas aconteçam porque queremos, ou porque somos mais fortes, ou porque somos mais inteligentes, ou porque achamos que as nossas ideias são as melhores, porque pensamos de nós mesmos além do que convém. E muitas vezes, então, diante disso, nos falta humildade e queremos ganhar no grito, queremos ganhar na força. E Salomão deixa claro que é melhor ouvir a palavra dos sábios, que a sabedoria ela é mais útil do que o grito, né? Porque com os gritos você só consegue governar entre os tolos, e olhe lá.
Porque quando você usa da força, do grito, né, quando você usa de artifícios humanos ou da sua inteligência ou ou da sua força, você na verdade está governando pelo medo, né, governando, tirando a oportunidade do outro. Você está, entre aspas, oprimindo o outro. Você está se sobressaindo em lugar do outro. E não é isso que é bom para nós. O que é bom é que a gente haja com sabedoria, que a gente não queira ganhar pelo grito, ou ganhar na força, ou pelos nossos atributos, né? Mas que a gente, né, busque, né, ganhar as coisas agindo com sabedoria. E é assim que nós vamos vencer essa pandemia. Não adianta cairmos no grito da histeria ou querer resolver as coisas na força, né? Como infelizmente temos visto muitos cristãos agindo sem sabedoria, achando que essa quarentena é uma medida do governo ou dos governos para impedir a fé cristã ou uma forma de perseguição aos cristãos. Isso é loucura, né? Isso, pensar dessa forma é pensar como tolo, né? Mas antes temos que agir com sabedoria, fechar os nossos templos, né? Fechar, suspender os trabalhos. Não é falta de fé, não é medo apenas, mas é agir com sabedoria diante de uma calamidade como essas. Por isso, temos que aprender com Salomão a agir com sabedoria, para que a gente não venha tomar atitudes piores, né, que venham até a denegrir o nosso testemunho como cristãos, como infelizmente tem acontecido. E ele finaliza então dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E ele mais uma vez reafirma, né, a superioridade da sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor é ser sábio, né, do que usar as armas. Não que as armas não devam ser usadas, né, por aqueles que têm a competência para usá-las, né, as autoridades, né, constituídas, que têm o dever de usar. Mas a ideia de Salomão aqui é que sempre devemos buscar utilizar sabedoria, né, que o recurso das armas seja utilizado depois ou por último, mas que sempre devemos colocar sabedoria na frente e agir com sabedoria, né, nas nossas vidas. É isso que ele nos ensina. Então, eu queria trazer algumas aplicações aqui para nós nesse texto. A primeira delas é que nós não temos controle nenhum sobre as nossas vidas, né? O que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer que você não possa planejar ou que não deva planejar ou fazer as coisas que devem ser feitas, mas a ideia aqui é mostrar que quem controla a história é Deus. Então, ainda que a gente fizesse todas as coisas certas, ainda que tivéssemos tomado todas as medidas contra esse vírus, Deus assim decretou, ele tinha que acontecer. Isso não isenta a nossa responsabilidade como seres humanos, né, como aqueles que, né, as autoridades responsáveis pela propagação do vírus, não é isentar as pessoas dessa responsabilidade, mas é entender que tudo está debaixo do controle de Deus. Nem sempre é do mais forte a vitória, nem sempre é do mais sábio o pão, ou da prudência a riqueza, né? A vida pode nos surpreender muitas vezes e nós temos que estar preparados para essas surpresas da vida. Nós estamos falando do coronavírus, mas quantas outras coisas nos surpreendem também? Quantas vezes na sua vida você não já foi surpreendido por tantas coisas que tiraram o seu chão, tiraram a sua paz, né, e abalaram, né, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento com a igreja, muitas vezes. Então nós temos que estar preparados para isso. E estamos preparados confiando em Deus, confiando no controle soberano de Deus, certo? Porque a vida sempre vai nos proporcionar esse tipo de coisa. Temos que estar preparados, confiando em Deus. Uma outra questão que nós devemos analisar aqui é como você lida com as calamidades na sua vida. Nós temos, irmãos, que ser gratos a Deus. Até por esse coronavírus. Nós vamos louvar a Deus por essa pandemia. Porque pense que poderia ser pior. Pense que poderia ser um mundo entrando em guerra. Pense que poderia ter sido um ataque nuclear
ou algo que fosse ainda mais devastador para a humanidade. Não está bom, não está legal, de fato a situação está crítica, mas poderia estar pior. Deus está sendo misericordioso com a gente. É, então nós temos que louvar a Deus e ser gratos a Deus, porque foi só o coronavírus. Essa atitude tem que estar em nossos corações. Então, quando nós entendemos que Deus governa as coisas e que nada foge ao seu controle, nós temos que ser gratos a Deus, porque na sua providência foi só o coronavírus por enquanto. E temos que louvar a Deus por isso. E que, é claro, suplicar para que tudo isso passe o mais rápido possível. Mas temos que agradecer a Deus por todas essas coisas, porque poderia ser pior. Uma outra coisa que nós aprendemos com esse texto aqui, meus irmãos, é que nem sempre os nossos atos de sabedoria serão reconhecidos. Então, lembre-se que muitas vezes você vai falar e as pessoas não vão ouvir, que você vai alertar e as pessoas não vão ouvir. Nessas horas, não tente convencer as pessoas pela força. Nessas horas, só Deus pode convencer as pessoas. Eu tenho certeza que muitas autoridades ouviram pessoas alertando-as, mas não deram ouvidos. Mas aí, infelizmente, teve que acontecer essa tragédia para que as pessoas pudessem tomar as medidas necessárias. Mas não somente nesse caso, na sua vida também. Você talvez com sua família às vezes vem falando, vem alertando, vem ensinando e as pessoas não ouvem, não te dão a devida atenção no seu trabalho, na igreja. Não adianta você querer empurrar pela força. Se as pessoas não te dão ouvidos naturalmente, a única coisa que você pode fazer é orar por elas, para que Deus tenha misericórdia, que elas possam ouvir sem precisar acontecer nenhuma tragédia. Mas saiba de uma coisa, Deus sempre vê. Ainda que ninguém veja suas atitudes de sabedoria, ainda que ninguém reconheça e despreze, mas Deus vê todas as coisas. Deus está de olho em todas as coisas, Ele é onisciente. E Ele há de nos recompensar, aqueles que agem sabiamente. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que existe algo que ainda é muito pior do que o coronavírus. Algo que antecede ao coronavírus, e é o pecado. O pecado é a pior coisa que pode existir na face da terra, porque o pecado separa o homem de Deus. O coronavírus, quando muito, está separando um pai de um filho, um pastor da sua igreja, um irmão de outro irmão, e é por tempo determinado, isso vai passar, mas o pecado nos separa eternamente de Deus. Você já pensou sobre isso? Então o pecado ele é muito pior do que o coronavírus. Nós temos que suplicar a Deus então que acima de tudo nos livre do maior problema da humanidade, que é o pecado. Por isso Deus criou sabiamente um plano para isso. Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva, mas antes tudo isso estava dentro dos planos de Deus. O Deus sábio é a solução, criou a solução maior para o maior problema do universo, que foi o pecado, a entrada do pecado no mundo, a queda. Nós temos a Cristo, irmãos. Cristo é a melhor solução para o maior problema que nós temos. Porque em Cristo, ainda que o coronavírus possa tirar nossas vidas, mas em Cristo nós estaremos junto com Ele no reino eterno. Reinaremos junto com Ele. E se você não tem Cristo? Se o coronavírus tirar a sua vida, você ainda vai perder o restante do que você ainda tem. O que ainda resta de você ainda lhe será tirado, porque você viverá a eternidade em tormentos. Então, creia no Deus soberano, o Deus sábio, que nos livrou do maior problema do mundo, do maior problema do universo, que é o pecado, que nos separa de Deus. E por fim, irmãos, que a gente creia no homem que nos livrou da morte certa. Salomão conta a história de um homem pobre e desprezado que livrou uma cidade da morte que era certa. Mas nós temos também a história de um outro homem, o verdadeiro Filho de Deus, o Deus homem. Ele também nos livrou da morte que era certa. E ele não livrou uma pequena cidade apenas, mas ele livrou a sua igreja. Ele livrou uma grande multidão.
da morte que era certa. Que possamos crer nesse homem, Cristo Jesus, que entreguemos nossas vidas nas mãos dele e que ele nos dê sabedoria para lidar com essa calamidade, com o problema que nós enfrentamos atualmente do coronavírus, mas com um problema ainda pior, que é o pecado que nos assola. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus lhe abençoe e que você possa ter uma boa semana. É em nome de Cristo que nós, então, encerramos aqui essa mensagem. Vamos orar? Nosso Deus amado, nós suplicamos ao Senhor que essa mensagem fique guardada nos corações dos nossos irmãos e daqueles que nos ouvem. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, que possamos nesse momento crer naquele homem grande e sábio, Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é quem nos salva do maior problema que nós enfrentamos, que é o pecado. Que ele tenha misericórdia de nós e que ele nos ajude também a enfrentar esse problema do coronavírus. É no nome dele que nós pedimos e já agradecemos. Amém.